Olá, alunos, tudo bem com vocês? Voltei para a aula de hoje, abreviatura e sigla. Vocês sabem o que são abreviaturas e siglas? Vamos ver então. Olha só. Sabe a diferença, né? São muito parecidos, né? Tanto as abreviaturas quanto as siglas. Mas a abreviatura é quando você utiliza uma parte da palavra e você diminui ela com um ponto. Por exemplo, aqui, olha, código, ela tá abreviada. A gente usa um pontinho aqui, ó. CIA, companhia. Avenida, né? Abreviatura. Bom, aqui vocês, olha esses diálogos aqui, vocês usam bastante isso nas conversas de mensagens instantâneas, né? Olha só, o que está escrito aqui? É mesmo. E aqui, ó, mas PQVC, por que você não vai? Adriana TB, Adriana também vai, mande um BJ, um beijo para ela. Ah, legal, OBG, obrigada. AMSG não chegou a mensagem. Então, nesse quadro e aqui, nós temos exemplos de abreviaturas. Nós vamos falar um pouquinho mais no livro, tá? E aqui, nós temos exemplos de siglas, tá? IBGE. Qual que é a diferença da sigla? A sigla, ela pega uma expressão, tá? Não só uma palavra, e essa expressão, a gente pega a primeira letra de cada palavra dessa expressão. Então, qual que é a expressão que se refere a IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha aqui, DDD. Vocês sabem o que significa DDD? Descagem direta à distância. IR, Imposto de Renda. SPC, a gente vai ver lá depois algumas, tá? IML, Instituto Médico Legal, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, RG, Registro Geral. Bom, então aqui nós temos exemplos de abreviaturas e de siglas. A gente vai ver mais um pouquinho. Bom, abreviatura primeiro. O cartão postal abaixo foi escrito por Carol para ser enviado a seu tio Fernando. A linguagem usada por ela é mais descontraída e apresenta marcas que revelam a proximidade e a intimidade entre eles. Ou seja, ela utilizou aqui nesse cartão postal uma linguagem informal, tá? Então, olha só. Tio Fernando, você não faz ideia do quanto esta viagem está sendo legal. As cataratas do Iguaçu são demais. Você vai amar, estamos curtindo muito. Beijos e abraços, Carol. Então, olha só, que é o texto escrito pela Carol, uma mensagem no cartão postal para o seu tio Fernando. Então, a gente encontrou aqui, olha só, o VC, né, que é o você, QTO, que é o quanto, que mais? Muito, né, MTO, beijos e abraços. Então, esses são exemplos de abreviaturas. Vamos olhar aqui no endereço, né, que ela mandou. Olha, Fernando Pires de Oliveira, Rua Doutor Pedrosa, número 729, Centro, Vitória, ES, CEP e o número do CEP. Então, olha só aqui quanta coisa tem nesse cartão, né? O R de rua é uma abreviatura, o DR de doutor também, o N de número também é. Mas o ES, né, que significa Espírito Santo, ele é uma sigla. Por quê? É a primeira letra de uma expressão, Espírito Santo. Ok? Bom, vamos seguir aqui. Bom, converse com os colegas do professor, cite exemplos que comprovem a descontração e a proximidade entre Carol e o tio dela.
eu falei um pouquinho, né? A questão da linguagem informal, a maneira ela se refere ao tio como você, né? Bom, sublinhe no cartão postal os termos abreviados, isso é, os reduzidos. Eu já falei um pouquinho para vocês, então volta lá, qualquer coisa volta o vídeo que eu mostrei cada um deles. 3. Combine os termos que você sublinhou com os termos abaixo. Então, olha só, você vai sublinhar e depois vocês vão colocar aqui, olha, copiar a maneira que está no cartão postal, tá? Então, aqui, ó, VC, vamos colocar aqui, ó, do lado de você, tá certo? As palavras que Carol reduziu no cartão postal são abreviaturas. Quando reduzimos uma palavra ou expressão na escrita, fazemos uma abreviatura. Então, olha só, como eu já expliquei, o R, o DR, o N, eles são alguns exemplos de abreviaturas chamadas oficiais. Ou seja, o que isso significa? Que todo mundo tem que saber que é dessa maneira, essa é a maneira que tem que ser abreviada essas palavras, tá? Então, por isso que elas têm um pontinho depois delas, tá? Então, essas são as oficiais. E as abreviaturas não oficiais, o VC, o QTO, beijos, muito e abraços, não seguem essa regra, porque não são oficiais, por isso que elas não terminam com pontinho final, tá? A sigla, né, que a gente viu lá também. Ah, eu tinha até esquecido de falar uma. Deixa eu voltar. Eu falei do Espírito Santo, mas eu não falei dessa, do CEP. Sabe o que significa CEP? Cidade, estado e país. Não é. Código de endereçamento postal. A gente coloca lá no stop, né, CEP, cidade, estado, país, como uma sigla também, mais para aquele jogo. Mas esse CEP aqui de correspondência significa código de endereçamento postal, tá? Bom, as abreviaturas, então, ó, tá aqui escrito, né? As abreviaturas ES e CEP são formadas pela letra inicial das principais palavras do termo ou apenas por parte da primeira palavra do termo. Bom, eu expliquei para vocês, né, que a sigla, a gente pega a primeira letra, né, no caso, a principal termo, né, de cada uma delas. Então, Espírito Santo, ES. Código de endereçamento postal, CEP. Quando abreviamos uma palavra utilizando apenas as suas letras iniciais, formamos uma sigla. As palavras ES e CEP são um tipo de abreviatura chamada sigla. Atividades. Utilizando a primeira letra de cada palavra, forme as siglas referentes aos termos a seguir. Então, letra A, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eu acho que eu já dei esse spoiler lá no início, quando eu dei os exemplos, né? Organização das Nações Unidas. R, Registro Geral. Também dei esse spoiler lá. Estatuto da Criança e do Adolescente. Pinte da mesma cor cada palavra e sua abreviatura. Então, eu tenho aqui Abril, Professor, Júnior, Página e Companhia. Aqui embaixo eu tenho algumas abreviaturas. Então, por exemplo, vou pintar Abril de rosa. E vou pintar a abreviatura dela de rosa. Vou escolher azul para professor. Vou pintar a abreviatura de professor de azul, ok? Bom, e aqui no exercício 3, as siglas também são usadas para abreviar os nomes dos estados brasileiros. Bom, vocês vão se juntar aí com o ajudante pedagógico, né? Com o colega não vai ter como fazer isso aqui. Vocês vão escrever as siglas de cada estado, né? No lugar indicado. Não há siglas repetidas e todas elas possuem 2 letras. É a dica que tem aí. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tentem fazer o máximo que vocês conseguirem sozinho. O que vocês não conseguirem,
peçam ajuda ou pesquisem, tá? Mas tentem fazer, porque tem bastante siglas aí dos estados que vocês conhecem, tá? Até mesmo para vocês verem como está o conhecimento de vocês aí nas siglas dos estados, tá? Então, vocês vão pegar aqui, por exemplo, São Paulo. Ó, a setinha de São Paulo tá aqui, tá? Então, qual é a sigla de São Paulo? Vocês vão colocar aqui, SP. E vão colocar o máximo que vocês conseguirem aí, tá certo? Aí aqui tem, ops, volta. Em que estado você mora? Escreva a sigla dele e a regra para a formação dessa sigla. Então, vocês vão escrever lá a sigla do nosso estado e a regra. A regra está aqui, tá? Bom, então aqui tem algumas abreviaturas, né? Então, século, tá vendo que as abreviaturas elas terminam com um pontinho. Então, trouxe aqui algumas. Quiserem pausar para vocês darem uma lidinha aí depois. E aqui eu trouxe algumas siglas mais utilizadas, conhecidas no Brasil. Então, a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, Anatel, enfim, Unesco, FGTS, NPJ, enfim. Pausem e dão uma olhadinha aí para vocês. Provavelmente deve ter alguma da questão anterior, tá? Então, a nossa aula fica por aqui hoje. Por favor, mandem as respostas, né? Mandem as perguntas, tá? E se comuniquem comigo. Preciso saber quem está me acompanhando, tá bom? Pode ser lá no YouTube, pode ser no WhatsApp, mas se comuniquem comigo, interajam comigo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.